Estudo do capítulo 18 do Apocalipse. O juízo de Babilônia. Olá! Graça e paz a todos. Aqui Milton Santos. Seja bem-vindos ao Tudo em um Só canal. Dando continuidade ao estudo do Apocalipse, hoje estudaremos o capítulo 18. Que fala não somente do julgamento e da sentença de Babilônia, como também do chamado para o povo de Deus sair dessa confusão espiritual. Foi mostrado no vídeo anterior, que as profecias são uma verdade que se amplia, e no caso do capítulo 18, ele ecoa os acontecimentos do capítulo 14, mas agora, com maior riqueza de detalhes. Vale a pena salientar, que é dada uma ênfase maior, às 3 mensagens angélicas, e um destaque para a mensagem do segundo anjo, como veremos logo mais. Fique comigo até o final desse vídeo, e veremos o que esse capítulo nos revela. Vamos começar. O anúncio da queda de Babilônia. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Apocalipse 18, de 1 a 3. Aqui, nós vemos, que esse anjo, vem com grande autoridade e faz referência ao segundo anjo do capítulo 14 verso 8. Ele repete a mesma mensagem. Caiu a grande Babilônia. Esse sistema representado por Babilônia está condenado e ficará em ruínas. O vinho da sua prostituição que tem embriagado todas as nações, são os falsos ensinos e doutrinas, que esse sistema propagou. Assim como o vinho embriaga e serve para ludibriar as pessoas, o mesmo sentido é empregado aqui. Serve para enganar com falsos ensinos. Vamos deixar bem claro que quando falamos de prostituta ou meretriz, tem um significado simbólico. Em profecias, como já estudamos, a mulher significa a igreja, meretriz ou prostituta significa uma igreja que se apostatou, é um adultério espiritual, significa que se desviou dos seus caminhos e da doutrina pura, e dos verdadeiros ensinos. Essa igreja já foi pura, mas ao longo do tempo aconteceu esse adultério espiritual. Não se trata de uma mulher literal. E no verso 3, diz que com ela se prostituíram os reis da terra, e acrescenta mais uma informação. Os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora, além de estar envolvidos os poderes políticos e religiosos, aparece mais um elemento na profecia, que é também o poder econômico. Perceberam? Então, muitos se enriquecerão às custas desse sistema, e lamentarão a sua queda. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro segundo as suas obras, e no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto, porque diz consigo mesma: Estou sentada como rainha. Viúva, não sou. Pranto, nunca hei de ver. Por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou. Apocalipse 18, de 4 a 8. A informação mais importante desse capítulo se encontra justamente nesses versos. Uma voz do céu alerta: Retirai-vos dela, povo meu. Muitos têm rejeitado o Evangelho e desprezado a paciência e graça de Deus. O castigo prometido a esse sistema e aos que ficarem com ele, é tudo em dobro do que eles fizeram aos justos e fiéis de Deus. E os seus pecados se acumularam de tal maneira que chegou até o céu.
por isso que Deus com seu poder a julgou, e será consumida. Os lamentos dos admiradores de Babilônia. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai! Tu, grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade! Pois, em uma só hora, chegou o teu juízo. E sobre ela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Apocalipse 18, de 9 a 11. Muitos ficarão inconformados, chorarão e lamentarão. Ficarão de longe vendo a sua ruína. Claro que aqui se refere a um sistema muito poderoso que se formará. Não é uma cidade ou um país, mas como vimos em outros episódios, haverá uma união, e os poderes passarão o seu poder para esse sistema, eles lamentarão e se arrependerão do que fizeram. Mas será tarde demais. Olha o que diz o verso 20. Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Apocalipse 18, 20. Para o povo de Deus, essa é uma excelente notícia. Nesse momento o Senhor, nosso Deus, julga a causa dos mártires, e de todos que morreram pelo Evangelho. A ruína completa e definitiva de Babilônia. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum, de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Apocalipse 18, 21 e 22. Esses versos confirmam o final do grande sistema babilônico, uma destruição completa e definitiva no tempo do fim, e indica o final de todas as atividades desse sistema. Também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Apocalipse 18, 23 e 24. Nesses últimos versos são mostrados que todos os grupos que antes tinham interesses diferenciados, no tempo do fim, eles estariam unidos em um só propósito, e os grandes mercadores, que são os grandes da terra, foram responsáveis por distribuir doutrinas e mandamentos corruptos e distorcidos da Bíblia. Ficando bem claros os motivos pelo qual Babilônia está sendo julgada. Terminamos por aqui mais esse estudo. Esse capítulo dá uma ênfase maior ao que acontecerá com Babilônia e acrescenta detalhes que não vimos anteriormente. Mas o que chamou muito a minha atenção foi o verso 4, que considero ser o mais importante desse capítulo. Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Busque compreender o que Deus quer para a sua vida. Observe com atenção o que caracteriza Babilônia e o que caracteriza a vontade de Deus. Não se deixe iludir por qualquer doutrina. Busque na Bíblia a referência certa para que você não seja enganado. Busque sempre pelo, assim diz o Senhor. É evidente que Deus ainda tem um povo em Babilônia. E o momento de sair dela é hoje. Enquanto há oportunidade e liberdade para se escolher. Que o Senhor, nosso Deus, os abençoe, e espero vocês no próximo estudo. Graça e paz a todos. Até mais. E tchau.